Oi, Oi, tudo bom? tudo bom? E você, Ana? Ótimo, tudo ótimo. Obrigada por me ter aqui. Imagina, é um prazer. A gente conversou faz pouco tempo, né? Na última edição da revista, mas é um É, prazer agora a gente ter essa conversa para o público, para todo mundo conhecer mais esse projeto que é tão incrível, né? legal. Eu tava falando um pouco até do seu background, né? Acho que é bom te apresentar. Se eu estiver errada, me interrompa, me corrija, por favor. A Ana, ela é uma joalheira designer, ela tem uma marca própria, que leva o seu nome. E ela mora em Nova York, né? Você não mora aqui no Brasil. Não, moro em Você Nova ficou York. muda. Isso, perfeito. E ela é formada em Belas Artes e você se especializou em escultura, certo? Em escultura. Então, eu me formei, eu fiz artes plásticas no Brasil. E aí, aqui no último ano, você escolhe o que você vai querer, aonde você vai querer focar. E o meu foco foi escultura. E numa dessas exposições, enfim, pequenas que eu estava tendo ainda na faculdade, eu, o que eu fiz uma pequena exposição em que eu colocava Você está me ouvindo bem? Super, Está me perfeito. ouvindo bem? Eu colocava as esculturas em volta de mulheres e elas estavam nuas e elas estavam andando por um lugar. E aí, numa dessas exposições, eu tive uma pessoa que veio e falou: Ah, eu amei, eu quero muito, enfim, uma dessas, mas eu queria que você adaptasse com um tamanho menor, porque eu gostei muito dessa adaptação no corpo, de como ela fica no corpo, mas eu queria poder usar. E o meu trabalho sempre teve muito a ver com o corpo, como se fosse uma continuação do corpo e empoderamento da mulher, mais do que só uma pedra, ou enfim, alguma coisa que fosse para mostrar para fora, era uma coisa muito mais dentro. E aí eu voltei para os Estados Unidos, logo eu saí da faculdade, já voltei para os Estados Unidos, e isso em 2004. E de 2004 até hoje eu passei só 3 anos fora, que eu passei aqui no Brasil. Passei no Brasil, mas a maioria eu tô lá. Você tá lá mesmo. Seu escritório, inclusive, é lá, né? A sede. E É tudo você, lá. agora, você tá em São É tudo lá. Paulo. Tô, Você tá eu tô na... amando estar aqui. Eu vim na pandemia ficar com a minha família, aproveitei que fazia tempo que eu não conseguia ficar, enfim, no Brasil mais de 10 dias, e eu falei, já que tá todo mundo trabalhando de casa, eu também vou trabalhar da minha. E vim. E foi maravilhoso, porque eu pude estar aqui, sentir, ficar mais à frente do Projeto Ovo. E Claro. foi bem bom. Bom, então vamos começar a falar desse projeto. Eu dei uma introdução bem curta sobre o que é o Projeto Ovo, mas acho que você pode contar como foi o começo disso, né? Em 2014, você decidiu criar esse projeto por que você decidiu fazer isso, o que que te motivou. Bom, em 2012 eu comecei a fazer uns cursos de terceiro setor. Eu tinha essa vontade muito grande de ajudar o em volta. Eu acho que nós todos somos conectados e com o em volta, com o nosso entorno. E não adianta a gente querer cuidar só da gente. Eu acho que é fundamental ter esse olhar para o outro como parte de nós mesmos. E tinha uma ânsia grande de fazer alguma coisa, mas eu não conhecia nada de terceiro setor, então eu fui começar a estudar. E nesses estudos o que eu percebi é que tinha muita gente fazendo já um trabalho bem legal. E eu não Uhum. ia conseguir me focar em um projeto enfim, tem bastante, se envolve muita coisa, né? E aí eu falei, eu quero conseguir ou tentar ajudar essas pessoas que estão fazendo esse trabalho, que já é um trabalho bonito, que já é um trabalho que está sendo feito, e arranjar uma forma disso acontecer. E aí eu comecei, vou explicar um pouco do que é o Projeto Ovo e como a gente começou. Eu comecei vendendo coisas que eram minhas, porque eu falei, eu quero ajudar essas pessoas que estão fazendo esse trabalho, mas eu queria fazer um dinheiro. Então, produzir esse dinheiro de algum lugar. E tem Uhum. hoje muita gente fala de habilidade na moda, do reuso.
E naquela época, automaticamente foi uma maneira que eu pensei que era fácil de eu fazer dinheiro. Eu comecei a vender coisas do meu armário. E hoje o Projeto Ovo ele é uma plataforma de venda no Instagram, onde a gente vende peças para gente de diversas pessoas, ou amigas, ou gente que ouve falar do projeto e resolve ajudar. Então, hoje o Projeto Ovo ele recebe essas doações, a gente põe no canal do Instagram e a gente põe um preço. E tem dois tipos de doador. Tem o doador que ele escolhe para onde vai a doação dele. Toda doação é 100% revertida, então a gente não tem conta, nunca teve conta no Instagram, no banco. Então, a gente ajuda instituições diferentes. E o doador, ele pode tanto escolher uma das 35, alguma que ele goste dessas 35, ou ele pode falar, eu deixo na mão de vocês, ajuda quem teve menos ajuda até agora, e um jeito de balancear que também é legal. Ele pode ser um doador que ele dá o nome, ou ele pode ser anônimo, então a gente deixa isso bem livre para quem quer doar. E o pessoal que compra, assim, quando eles se interessam por uma coisa, de repente tem uma blusa, um vestido, sei lá, alguma coisa que eles gostem muito, eles falam como é que faz para comprar, a gente já passa a conta direto da instituição. E toda venda que a gente faz, como a gente reverte 100%, a gente posta o recibo ali no Stories. Então, tudo que é super transparente, a gente já posta. É um projeto para ajudar mesmo. E foi uma forma que eu senti que era holística, porque a gente oferece alguma coisa em torno, essas coisas são doadas, então você ressignifica essa peça que estava parada, né, muitas vezes. E outra coisa que eu acho muito não só a transparência do projeto, como a gente posta, eu acabei de falar disso, mas assim, as pessoas, as instituições, a gente tem um contato direto com elas. Então a gente sabe para onde esse dinheiro está indo, o que está sendo feito com esse dinheiro, como a gente está empoderando e por quê. Porque, por exemplo, tem instituições que são muito diferentes. A gente ajuda desde hospitais, então, Hospital Pequeno Príncipe, ou tem a OB Social, ou União São Paulo Org, que daí ajuda vários. A Instituto C, a PAI, a FADA com autismo, enfim, a gente ajuda várias causas diferentes. Ou só crianças que estão precisando, ou de repente favela. Então, assim, Sim. Gerando Falcões, CUFA, Mulheres de Paraisópolis, até acho que eu falei de casa, já falei de Greenpeace, não sei, Casa do Rio, enfim. Tem um leque. Sim. Que eu... Deu para entender o que eu estava falando? E você, assim, super, super, acho que também quem está aqui acompanhando com a gente entendeu sobre o projeto. Eu quero me aprofundar um pouco em algumas questões, mas no decorrer eu vou falando. A pandemia, ela despertou uma onda de solidariedade, né? Que foi até o motivo que eu te contatei quando eu fui fazer a minha matéria. E você acredita que é uma coisa que veio para ficar? Você está vendo um movimento disso mesmo? Olha, eu acho que sim. É impossível falar o que vai acontecer depois, mas eu acho que toda vivência que a gente tem, eu acho isso começa a fazer parte da gente. Eu acho difícil alguém, depois dessa pandemia, agir como se nada tivesse acontecido. Alguma coisa mudou, nem que seja a convivência com os filhos, ou com os pais, ou a convivência em casa, ou enfim, eu acho que tudo impacta. Mas eu acho que existem dados, por exemplo, o terceiro setor brasileiro, a gente nunca ajudou tanto, nunca teve essa união né, como pensar como sociedade, pensar como comunidade mesmo, de esticar a mão para o próximo e de tentar, de alguma maneira, não só se ajudar, mas ajudar o outro. Nunca houve tantas doações, nunca. Então, assim, eu acho que isso vai continuar depois. Mas eu acho que é uma decisão de cada um, né? É difícil você falar como um geral, é impossível saber. Mas eu acho que uma vez que essa pessoa tem essa sementinha e que ela sabe que ela pode ajudar o outro através de projetos, porque o Projeto Ovo é só mais um projeto. Tem tanta gente fazendo um trabalho tão bonito, né? Então, é só mais um jeito de ajudar. É para uma pessoa que tem vontade de ajudar e quer fazer uma compra e não quer se sentir, enfim. Então, esse momento de pandemia que traz
essa internalização, né? E de repente alguém fala, poxa, eu quero ajudar, mas ao mesmo tempo eu queria ter aquilo. Então eu acho que o Projeto Ovo é só mais uma forma. Mas eu acho que depois disso tudo, eu sinto que as pessoas estão um pouco mais voltadas a olhar em volta. Eu acho que as empresas também estão super, né? Eu acho que virou uma obrigação também das empresas. Quando eu falo de pessoa, eu falo de marca também, eu falo de empresas, porque eu acho que tá tudo ligado, né? A sua marca é como você é, e aí eu acho que as empresas também começaram a repensar como elas produzem, o que elas produzem, se é conveniente, se não é. Eu acho que todo mundo sabia que esse sistema capitalista algum dia não ia se sustentar, mas ninguém nunca imaginou como isso ia acontecer, né? E Sim. de quando, nem como. Mas era claro que era uma coisa que já, né, vinha mostrando que alguma coisa ia dar um pife ali alguma hora. Mas, enfim, eu acho que as empresas, hoje, mais do que nunca, elas estão tendo que repensar, né, o produto que elas fazem, porque elas fazem e como vender. E eu acho que tudo que traz uma reflexão também te leva, né, a refletir sobre o em volta. E muita gente já tinha consciência disso na moda, por exemplo, com vários movimentos que a gente já vinha tendo. Eu acho que tudo se acelerou com a pandemia, mas não foi nada novo. A gente já falava de sustentabilidade, a gente já falava de orgânicos, a gente já falava disso tudo, mas eu acho que acelerou muito esse processo. Perfeito. E você falou uma frase para mim que eu quero até falar para todo mundo que está assistindo a gente aqui, quando a gente conversou na entrevista, que é exatamente o que você falou no começo, que é precisamos olhar para o lado e saber que estamos todos conectados. E eu queria entender se esse senso de coletividade que você demonstra nessa frase é algo que nasceu com você ou foi um processo de construção, você acredita? Olha, eu acho que a gente está sempre se construindo, né? Eu torço para que eu esteja sempre me construindo e sempre tentando melhorar. Mas eu acho que é uma coisa que eu nasci com isso, eu foi regada em mim pela minha família, então eu acredito muito que o em volta consiga formar e ajudar, ou pelo menos impactar. Eu acho que impacta muito na realidade. Eu acho que a gente né, a gente tem que voltar para dentro, mas eu acho que o em volta também tem um significado muito grande. O meu avô era muito filantrópico, ele ajudou muito a tia deficiente, eu cresci indo nas APAES, ajudando a minha avó também, os meus pais. Então, isso é uma coisa que eu tive dentro de casa, essa educação de olhar para o lado e olhar para o em volta e sentir e saber que estamos todos conectados, seja com a natureza. Nasci no interior, então eu morei no interior até os 10 anos, antes de eu mudar para os Estados Unidos, pela primeira vez. Depois eu voltei. Mas eu sempre tive esse senso de que a gente não pode só cuidar da gente e não faz sentido. Mas eu acho que a gente vai se aprimorando, a gente vai... Tem escolhas também na vida, né? Esse livre-arbítrio de você escolher quem você vai ser, né? Acima de qualquer coisa que você tenha herdado, né? Seja bom ou ruim, eu acho que a gente sempre tem a escolha de cada dia fazer melhor ou não. E eu acho que isso, né, a gente vai escolhendo. E o Projeto Ovo, ele tem essas 35 instituições, associações, ONGs, causas que vocês apoiam, e elas são causas no Brasil, né? E apesar de você morar fora, em Nova York, o que você acha dessa visão que você tem? Você vê de fora, porque você mora fora já faz um tempo, sobre o Brasil. Você acha que é uma forma de ter um distanciamento para perceber a realidade? Olha, eu acho que com certeza o distanciamento te ajuda a ver melhor situações que às vezes tem aquela coisa que você fala, quando você está dentro de uma situação, nem sempre você consegue ver, sabe, o que realmente está acontecendo. Mas eu acho que eu acredito muito que a gente tem um porquê da gente nascer onde a gente nasceu, na família onde a gente nasceu. Eu tenho algumas crenças aí mais um pouco diferentes. E eu sempre tive esse olhar para o Brasil de muita vontade, muito amor, vontade de ajudar, vontade de fazer, porque é da onde eu vim, sabe? A minha família está aqui. Por mais que eu não more aqui, eu me sinto em casa quando eu venho para cá. E eu gosto muito do Brasil. Eu acho o Brasil uma terra
rica em todos os sentidos, não só em, né, quando a gente fala de riqueza natural, de beleza, mas assim, eu acho o povo brasileiro realmente, eu acho que não tem igual, sabe? Uhum. Eu acho que a gente mora num país e a gente vive num país, eu adoro ser brasileira, eu carrego isso dentro de mim, gosto muito. E eu queria fazer alguma coisa que fosse voltada para o Brasil, porque eu já não gero empregos, né, diretos aqui, a minha marca já Uhum. é fora. Eu já estou baseada lá fora, eu moro fora há muito tempo. Então, eu sempre tive essa vontade de também fazer um pouco, não cuidar, né? Porque isso seria, né? Não acho que o meu poder é tão grande assim, nem tão significativo assim. Mas eu acho que se a gente pode escolher onde ajudar, eu acho que quando eu pensei em fazer um projeto, eu não tive dúvidas. Para mim era Brasil, sabe? Por mais que eu não moro aqui. Mas eu vejo isso muito, muitas empresas, muitas pessoas físicas que dão a vida, né, para a gente tentar fazer esse país um pouquinho melhor e menos desigual para todos, né? Tem muito exemplo aí. Eu sempre dou o exemplo do Edu Lira, do Girando Uhum. Falcões, porque eu acho ele incrível, um cara Sim, que nasceu na favela e nunca saiu dali e conseguiu transformar ali. Então, nem sempre você sair, olhar com o olhar de fora, né, é necessário. Eu acho que é o caminho de cada um. Eu precisei disso. Para mim, foi o meu caminho. E eu tô bem lá fora. Eu não penso em voltar. Mas eu acho que cada um do seu jeito, seguindo o seu caminho, eu sempre falo, eu acredito que as pessoas têm uma bússola interior. E eu acho que quando a gente está alinhado num propósito e quando a gente tem essa parte de amor próprio com a gente mesmo, a gente consegue não só se alinhar, mas se centrar, mas tomar decisões que têm mais a ver com quem você é. Eu acho que a resposta sempre está super. dentro, sabe? E para mim foi uma coisa que eu senti, não foi uma coisa que fazia sentido, porque se você pensar, a minha marca eu não vendo no Brasil, então não tinha o que me beneficiasse como marca. Mas eu Uhum. acho que o benefício é como ser humano, que é muito mais importante do que qualquer outro benefício. E a última arrecadação, na verdade, eu acabei conversando com a Flávia, que trabalha com você um pouquinho antes da nossa live, e ela me falou que vocês já A estão Flávia é meu anjo. Ela não sabe que ela uma toma conta da querida. uva, é uma coisa assim. Não, é louco isso. Ela é demais. A gente está chegando em 800 mil agora. 800 mil Isso. reais revertidos direto para as instituições. E foi um crescimento super acelerado, porque eu tinha os 500 mil do final de maio, que foi quando eu publiquei a matéria, era o último número que eu tinha. Ou seja, nem fechou o mês e vocês já estão com 300 mil só das vendas, né? Estamos Enfim. chegando nos 800, mas a gente está chegando lá. Eu acho uma coisa muito legal que está acontecendo, que com essa história, olhando para o lado bom, com essa história toda de pandemia, as pessoas ficando em casa, as pessoas começaram a reavaliar também o que fazia sentido na vida delas. Eu acho que não tem ninguém, por mais que você more onde seja, ou a sua condição financeira, eu acho que a pandemia, ela pegou o mundo inteiro de uma vez só e não Uhum, interessa se você mora na favela ou em qualquer outro lugar. E isso fez com que as pessoas, assim, realmente parassem e reavaliassem, por mais que seja um mínimo, né, que a gente já falou disso. Mas eu acho que com essa reavaliação, teve tanta gente. Também eu assumi, né, esse rosto da Ovo aí e comecei a pedir mais doações e junto com uhum, vários parceiros a gente conseguiu alcançar bastante gente. Mas eu acho que as pessoas também começaram a entender e a realizar que a gente precisa ajudar o em volta, sabe? uhum, Então, foi uma coisa que tudo meio que fez senso, sabe? E o que a gente tem de gente, de casos, assim, ligando olha, eu ouvi falar do projeto, eu queria muito doar isso e aquilo, ou projetos ligando para eu recebi a ação, eu posso de repente chamar alguns amigos e fazer mais doações, e a gente, tipo, claro que você pode, sabe? Então, é uma coisa que está crescendo exponencialmente bem mais
fácil ou rápido do que a gente imaginou. E graças a Deus a gente está cheio de doações aí, mas tem muita história legal. Tem a Carol Bassi, que eu não conheço ela pessoalmente até hoje, mas ela tem uma marca, ela fez chamou as amigas, e aí toda semana elas fazem, cada uma, ela fez essa liga, né, Carol Bassi, e aí elas fizeram essas doações. E tem, assim, milhões de amigas minhas, assim. A Isabela Suplicy foi a primeira, quando foi na Páscoa, ela doou um ovo de 15 quilos de chocolate. Faz muito bem, assim, é muito gostoso ver como as pessoas, de repente, você dá uma opção de ajudar e aí é só o que elas precisavam e aquilo meio que vai se encaminhando, sabe? Eu acredito muito Sim. que o bem vai se espalhando e vai indo, sabe? Não, e é perfeito, né? Porque é o momento que todo mundo tá em casa, então você começa a olhar ali para aquela roupa que você não usa. E é uma coisa muito virtuosa que eu vejo do seu projeto, porque, enfim, o usado, a segunda mão, já teve muito preconceito sobre usar uma roupa de brechó, usar uma roupa que já foi usada por outra pessoa, mas é um mercado que vem crescendo, né? E também os hábitos do consumidor estão sendo alterados, modificados. Então, eu acho que até você pode dar um empurrão para uma pessoa que, por exemplo, nunca comprou uma bolsa usada, um sapato usado, ela fala, nossa, eu vou comprar porque vai tudo para doação. E você pode criar um novo hábito na vida dessa pessoa também. Tem muita gente que a gente conversa no projeto e que eles falam, mas você pode me mostrar mais foto? Porque eu nunca comprei nada usado. Ou pode me falar. E a gente sente isso, que a pessoa volta, ela recebe e ela fica assim. O que a gente tem, às vezes a gente posta uns comentários de umas pessoas, elas assim, nossa, eu recebi aqui, é tão linda a bolsa, tá tudo tão. Elas às vezes elas esperam que de algum jeito isso se degradou. Mas não, né? A gente é tão acostumado a comprar em brechó fora. Tem tantos brechós maravilhosos aqui, pelo menos em São Paulo. Eu mal vou para outros lugares, mas tem esse pré-conceito de roupa usada, não faz sentido nenhum. E eu tô feliz de poder ajudar de alguma maneira isso a se desfazer, porque também quem usou a roupa, lavou, tá nova, sabe? Tem tanta joia com ouro reciclado, as pessoas nem perguntam, nem né, sabem, mas enfim, é uma coisa, eu acho que talvez enraizada na cabeça de algumas pessoas e que a gente está conseguindo quebrar esse tabu, porque a gente vê que tem muita gente que compra pela primeira vez na Ovo que nunca, né, tinha comprado um brechó, ou, enfim. É muito legal ver isso. A moda precisa desse lado sustentável. Eu acho que hoje, mais do que nunca. Não, com certeza. Eu acho que uma estrutura aqui. Imagina, eu acho que é um dos. Esse caminho para uma moda consciente, eu acho que passa totalmente por isso e por diversos outros pontos. Eu sei que não é a sua indústria direta, né? Que você é joalheira, enfim, mas acho que você está inserida também nesse contexto da moda. E o que você acredita que seja fundamental para a gente ver uma mudança, né? Nesse mercado que é um mercado tão problemático? Olha, eu acho que tudo começa com o consumidor. Por mais que, às vezes, o consumidor ele não tenha o poder direto na mão dele, na verdade, ele tem o poder. É quase um poder invisível. Eu só queria fazer um parênteses. Você falou que você não está tão inserida porque você é joalheira, mas a gente vem fazendo, pelo menos a minha marca, a gente usa Fairmined e Fairtrade Gold e Traceable gems que são com recibos e dá para você track, né? As pedras. Entender de onde veio as pedras, desde sempre. Então, a gente sempre teve essa preocupação como marca Nakuuri do que a gente faz, como a gente faz e o produto que a gente usa. Então, assim, aqui no Brasil eu sei que não vende Fairmined,
não sei por quê, porque tem muitas minas Fairmine na Colômbia, enfim, vários lugares da América do Sul. Mas eu sei que está tendo uma movimentação de fazer um ouro com certificação, que eu acho muito legal. Porque o joalheiro, ele polui bastante, né? Não adianta a gente negar uma realidade. Mas eu acho que existem maneiras de como, em qualquer área de trabalho, seja joalheria, seja o que você fizer, né? Com a extração, a joalheria, ela danifica bastante também, né? Não adianta a gente fingir que não. Uhum. Mas existem maneiras de você diminuir o seu footprint, né? O mal que você faz. Uhum. E eu acho que isso em todas as áreas. E isso tem muito a ver com essa pergunta. Por isso que eu voltei nisso. Porque eu acho que no começo, quando a gente começou a fazer esse tipo de joia, as pessoas nem entendiam, elas nem queriam saber de onde vem o ouro ou de onde vem a pedra. E hoje em dia isso foi crescendo, porque alguns pioneiros foram fazendo e foram empoderando esse mindset, essa mudança de pensamento. E hoje as pessoas, do mesmo jeito que elas... você vê essa mudança com o orgânico que você come, restaurante orgânico, quanto tempo demorou para a gente ouvir falar disso, né? Mas ao mesmo tempo que a gente vê essa mudança tão grande no orgânico, a gente vê também na joalheria e a gente vê na moda. Existe uma mudança aí que está vindo, sabe? Que vem vindo. E eu acho que isso vai mudando ao longo... junto com isso, o consumidor também vai se empoderando e sabendo que ele pode pedir, que ele tem que ver o que tem qual tecido que foi feito, como foi feito, porque assim, também às vezes tem tecidos que são fibras naturais, mas aí gasta muito mais de água para fazer o processo, então é tudo muito... são detalhes que no final fazem a diferença. Mas que eu acho que veículos como a Forbes, como 1000 revistas, como jornais e editores podem ajudar muito isso, fazendo uma live, fazendo uma matéria, explicando, porque tem gente que ainda nem sabe que isso é possível. Então eu acho que o poder, ele no fundo, ele está na mão do consumidor. Na hora que o consumidor começar a falar, eu não quero usar uma roupa que foi feita numa fábrica praticamente de trabalho escravo, ou eu não vou participar disso, aquela marca vai sentir que ela tem que mudar. Mas enquanto estiver tudo bem, é difícil uma mudança. Faz sentido? Faz super. E eu acho que também é a cobrança das gerações, né? A gente vê uns hábitos de consumo muito diferentes da geração Z, millennials. Tem essa cobrança. Mas assim, eu sempre acredito que tem que vir de cima, né? Eu acho que os grandes conglomerados têm que ditar isso para realmente ter uma alteração total no sistema, na cadeia inteira. Seria bom, como a Stella McCartney, que faz parte de um grande conglomerado e ela faz a parte dela. Mas se a gente deixar o poder na mão do outro, isso demora mais para acontecer. Então, o dia que a gente realizar que a gente tem o poder de fazer não só escolhas, mas de mudar o nosso caminho, de mudar a nossa realidade a partir do que a gente planta, se todo mundo fizer isso, a mudança é muito mais rápida. Eu concordo com você que grandes conglomerados têm muito mais poder, mas eu acho que essa mudança tá dentro de cada um de nós. Com certeza. A sua internet deu uma super piorada. Será que aconteceu alguma coisa só porque tá pixelado? Aconteceu que eu tô na fazenda. Tá muito ruim? Agora deu uma... Você tá com 4G ou é Wi-Fi? Meu telefone é americano, então ele é Wi-Fi. Você quer que eu tente mudar de lugar? Não, melhorou. Não, melhorou agora. Agora melhorou, porque ele deu uma super boa... Meu telefone é uma blur dica. aqui. Assim, eu fiquei até com medo de fazer essas lives. Eu não faço live nem para Nakuri, mas eu faço live para Ovo. Mas eu fiquei com um pouco de medo. Mas ele não funciona, ele funciona quando ele quer. Ele tem uma vida própria. Ele é um ser quase humano. Ele tem uma cabeça, ele decide quando ele quer funcionar. Ele decide. Mas ele quer. Outra questão também antes eu tenho mais questões aqui, mas eu vou ver o que as pessoas estão perguntando, porque tem um monte de questão aqui. Então, um segundinho. Perguntaram quantas pessoas estão envolvidas no projeto Ovo atualmente. Olha, diretamente 3. São poucas pessoas. Tá.
Que é você, a Flávia. Eu, a Flávia e um time de mais duas. Então, a Flávia tem 2 pessoas ajudando ela, então tem a Flávia sabe, ver tudo do projeto, tudo que precisa ser visto, decisões, e, enfim, junto comigo, me ajudando em tudo. Aí tem a Vanessa, que faz toda a parte de planilha, organização, entrega. Aí tem um motorista também, que eu não contei isso. E tem uma outra pessoa ajudando em tudo. É muito trabalho. Assim, eu falo, antes eu tive uma outra pergunta, não sei se surgiu aí, mas que as pessoas estavam falando, Ana, como é que eu quero ajudar? O que você falaria, né, como um primeiro passo? Uhum. Eu sempre falo, vai e tenha uma experiência em algum lugar, alguma ONG que você gosta, alguma instituição beneficente, enfim, vive um pouco disso e estuda, porque é bastante trabalho. Se a gente passa anos construindo uma imagem e construindo uma ideia, mas com Sim. pequenos erros, por exemplo, se a gente vender alguma coisa, se a gente pegar alguma doação que for falsificada e sem querer, a gente não souber, né, isso pode estourar um projeto que tem aí mais de 5 anos. Então, é bastante trabalho para Exatamente. fazer bem feito, para fazer do jeito que precisa ser feito. Então, eu tenho pessoas que eu confio, na verdade 4, Uhum. né? Tem um motorista, coitado, esqueci dele. Mas é bastante trabalho, mas é muito recompensador. Vale muito a pena. Com certeza. A gente teve bastante, eu não sei se essa pergunta está interligada com isso, mas a gente teve bastante gente perguntando como que eu faço posso me voluntariar? Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? No momento, quanto mais doação, né? E quanto mais você puder espalhar awareness e Uhum. trazer né, falar para os amigos, enfim, e falar do projeto, ou postar sobre o projeto, isso ajuda mais, porque a gente ainda está tão sincronizado com as pessoas que estão aqui, que eu acho que Uhum. agora, nessa época de pandemia, é complicado, mas logo depois da pandemia a gente vai adorar. Eu acho que é justamente isso. Eu tinha essa pergunta aqui prevista para você explicar como funciona, se alguém quiser doar, se alguém que tiver alguma peça, porque eu vejo que a quantidade de peças só aumenta. Eu sigo o Projeto Ovo e faz muito tempo, na verdade, e não era tão movimentado assim. Acho que com a pandemia gerou mesmo essa onda de doações. Sim. Sabe qual a grande mudança que houve com a pandemia? Antes da pandemia, o que a gente fazia, que eu acho muito interessante, eu acho que super vale a pena. Antes da pandemia, o que a gente fazia, a gente pegava uma mala de doações e a gente dava para a instituição. E a gente falava, olha, você tem esse X de roupa ou de produtos, ou enfim. E aí Uhum. você tem até, sei lá, um mês para vender. Então, Tá. esse empoderamento que eu acho muito, muito, muito importante, a gente não está fazendo agora com a pandemia. Então, o que aconteceu? A Tá. gente está com todas as doações aqui com a gente, em São Paulo, e o que acontece é que as meninas estão postando sem parar o dia inteiro. Então, assim, a gente tem mais, a gente está postando mais, mas é que isso veio para as nossas mãos agora, entendeu? Então, tá tudo no Uhum. lugar Sim. e são as mesmas pessoas que postam que vendem. Mas Sim. eu não sei se isso é uma coisa que vai continuar depois da pandemia, se não é, porque deu muito resultado, mas ao mesmo tempo eu adoro o empoderamento que você dá para, por exemplo, a Mães de Paraisópolis. A Sim. gente tinha Não começou com as Mães de Paraisópolis, começou com Saúde Criança São Paulo lá atrás, em 2015, acho. A gente treinava as meninas, as mesmas que tiravam foto e que postavam as fotos e que vendiam, elas começaram a fazer coisas que elas curtem. Então, você não está só dando peixe, você está dando a vara de pescar, você está ensinando, você está empoderando. Claro. Então, o legal foi que elas começaram a criar, elas mesmas, enquanto os filhos iam para os tratamentos, que a gente ajudava a bancar, a mãe lá levava o filho para o tratamento e ela mesma começava a criar um cobertor, uma meia, enfim. E a Helena, que é uma pessoa que eu gosto muito, que ficou muito tempo no dia a dia da ONU, hoje não está no dia a dia, mas super ajuda a gente, continua em várias decisões, ela ajudava
as mulheres a, tipo, criar esses cobertores, dava né, uma assistência, enfim. E elas começaram a sentir que elas também poderiam fazer isso. A gente começou a vender coisas delas também. Então, eu acho que às vezes você dá Sim. e ser do jeito que a gente fazia antes da pandemia, que é o que a gente dava essas roupas e eles mesmos postavam, eles mesmos vendiam, você começa a empoderar essa pessoa para sentir o quão difícil também é fazer o seu, né? Receber, porque receber um cheque no final do mês Claro. é muito importante. Mas você criar esse empoderamento e, de repente, um dia, se a gente não estiver aqui, eu quero que a Ovo caminhe com as suas próprias pernas, entendeu? Então, um dia, se a gente não puder ajudar, eu não quero que isso acabe, que exista essa Sim. escassez. Então, eu gosto dessa ideia de dar a mala para a instituição, fazer com que elas mesmas postem e comecem a fazer o delas, assim. Então, é isso, mas com a pandemia tá tudo com a gente que vem postando e fica lá o dia inteiro, né? Venda, 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 então vai muito rápido. Muito rápido mesmo, assim. É muito rápido, o processo de venda é na hora. E você olha para Tem isso que você muita acabou de gente que falar, fala essa certa assim, autonomia. Desculpa. pode falar, é que o som tá chegando atrasado, por isso que eu tô assim, meio. Pode falar. Tranquilo. Não, eu queria saber se você também olha isso na hora de escolher. Qual é o seu critério de escolha das instituições? Quem você vai ajudar, você escolhe Transparência. por quê? Transparência, Tá? número 1. Então, a gente tem alguns pilares muito fortes na Ovo e transparência é um dos primeiros. Então, assim, todo mundo que a gente ajuda, a gente olha o trabalho. Tem algumas pessoas em São Paulo que fazem esse trabalho de ir atrás de quais instituições realmente dão retorno, não dão. Tem pessoas que trabalhavam para a Family Office, que hoje fazem esse trabalho sozinhos. Enfim, tem bastante gente aí engajada. E a gente sempre pede ajuda e recebe ajuda de um pessoal muito, muito fera. Mas transparência. O que a gente faz, a gente posta, né? Como eu te falei, toda vez que gera uma venda, a gente posta o Sim, recibo no Stories. Mas, fora sim. isso, as instituições, a gente faz uma diligência nossa, que é aonde foi esse dinheiro, quanto entrou por mês, se bate com o que... Porque às vezes a gente postou, mas por algum motivo não chegou na conta da instituição, ou a instituição não recebeu isso ainda. Então, a gente tem um trabalho bem grande de fazer essa diligência e de ter essa transparência de aonde foi. Então, você já recebeu... Esses dias a gente postou o da Gerando Facões, aqui, que eram, acho que a gente, desde o começo da pandemia, doou eu não me lembro agora, acho que foi 118, alguma coisa assim, para eles. Eu não lembro o número certinho. E aí, automaticamente, quando eles passam esse recibo que a gente posta de tempo em tempo, eles também passam para onde foi, quantas cestas básicas, quantas famílias, ou hospital, comprou respirador, não comprou respirador, refez uma ala, não refez uma ala. Então, a gente já fez, a gente já construiu casas, a gente já pagou tratamentos de pessoas que talvez hoje em dia não estariam aqui. A gente já fez de tudo. Mas eu acho que com um pouquinho de ajuda e com um pouquinho de informação, não é tão difícil ver as que são sérias das que não são. Porque na primeira vez que você pede os recibos e você pede a diligência, ou isso chega rápido, ou isso começa a demorar, e aí a gente não embarca com aquela instituição. Mas isso sendo falado, eu acho que hoje em dia eu tendo falado isso, eu também preciso falar uma coisa que hoje em dia é cada vez menos. Sabe? Hoje em dia cada vez está tudo cada vez mais transparente, as pessoas estão tendo muito mais informação do que tinham no passado, as pessoas entendem que isso é necessário e fora isso, eu acho que uma coisa que eu gostaria de falar é que tem muita gente mandando pra gente, a gente pode fazer parte, a gente pode fazer parte. A gente tem que fazer um mini estudo ou entender um pouco a instituição antes de já pegar, né, para o nosso leque. A gente pretende aumentar, a gente quer aumentar o quanto puder, né? Sim. Mas às vezes a gente não responde tão rápido porque passa por um processo que não está nas nossas mãos. Claro. Perfeito. O nosso tempo está quase acabando. Foi um prazer falar com você. Muito obrigada, Ana. Eu que adorei. Eu que adorei. Eu adoraria
se você quiser deixar uma última mensagem, enfim, falar alguma coisa. Eu quero chamar, na verdade, vocês para conhecerem o Projeto Ovo pelo Instagram também, que é @projetoOvo. Projeto Ovo. Projeto Ovo. Isso. Eu gostaria de dizer, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pedir desculpa pela internet, que nem sempre é das melhores, mas e dizer que assim, toda ajuda é bem-vinda. A gente está conseguindo fazer uma revolução histórica aí, usando moda, usando sustentabilidade, conseguindo ajudar muita gente que está precisando, porque tiveram muitas empresas grandes que deixaram de ajudar. Então, assim, de repente você não pode comprar nada, de repente você não pode doar nada. Doe seu tempo para qualquer instituição que estiver perto de você, doe seu... qualquer coisa que você puder, se você puder escrever para algumas crianças, fazer poema. Eu acho que existem milhões de formas da gente ajudar e às vezes a gente não percebe que esse poder está dentro da gente. Então eu acho que não tem uma forma certa, ovo é só mais uma maneira de ajudar quem precisa, mas eu acho que cada um fazendo a sua parte e se puder olhar para o lado enquanto fizer o seu, vale a pena. Com certeza. Eu recomendo. Obrigada. Obrigada pelo tempo. Concordo com cada letra. Obrigada, viu, Ana? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.